Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo, 13º sábado, e estamos terminando mais uma lição. Então eu queria começar já essa parte perguntando para você, já tem instrução nova? Tá acabando o trimestre, sábado que vem, quer dizer, amanhã na verdade já começa a estudar a nova lição, você já tem ela? Se não, baixa o aplicativo da Escola Sabatina e lá tem basicamente em todos os idiomas. Eu, por exemplo, agora estudo em espanhol, né? Então tem lá também. E nós estamos terminando então, um trimestre falando sobre relacionamento com Deus. E eu te faço uma pergunta para você pensar. Se quiser pausar o vídeo também para respondê-la, o que você leva desse trimestre? Quais são as lições ou a lição que você busca que te chamou a atenção durante esses 13 meses? Porque, claro, muitas coisas a gente aprende, mas como provavelmente você sabe que eu sempre faço as perguntas do que aconteceu no trimestre anterior, talvez você não se lembre de várias. Mas então, se eu tivesse que te lembrar daqui a um ano, te perguntasse o que você lembra dessa lição, o que você leva dela? Então, se quiser pausar o vídeo aqui, a gente vai responder. Da minha parte, eu levo que a prioridade ou priorização é sempre uma coisa muito importante. E te dou um exemplo. Se eu te perguntasse, nos últimos 6 meses, quantas vezes você faltou ao trabalho? Será que você tem? Provavelmente você tem a resposta. Eu acho que sim. Se eu te perguntar o seguinte, já aconteceu na sua jornada de trabalho você estar, sei lá, numa terça-feira, 10 horas da manhã, olhando pro nada, assim, depois você lembra, nossa, esqueci de trabalhar. Já aconteceu com você? E aí eu te pergunto, por que isso não acontece? E aí eu preciso discutir um pouquinho isso com você, porque isso vai fazer parte depois também com o tema da própria lição dessa semana. A gente trabalha de uma certa forma, nossas decisões são baseadas em prioridades e priorizações. Vamos lá, agora saiu a palavra. O que isso significa? Vamos pegar o trabalho, que é um bom exemplo para a gente entender. Por que o trabalho é importante? No final das contas, a gente precisa ser mais sensato. O trabalho é importante porque, número 1, te paga as contas, ou seja, tem a ver com a sua sobrevivência básica. E número 2, porque o dinheiro que você ganha também do trabalho, que além de pagar suas contas, te impulsiona nos seus projetos e desejos e tudo mais. Logo, você entende, e dentro das necessidades que você possui, o trabalho precisa ser muito alto, porque ele impulsiona várias das outras coisas que são importantes, mas que elas sozinhas não conseguem ser realizadas sozinhas. Então, quando você faz isso, você vai adquirir o hábito de que você vai saber que dentro da sua rotina, o seu acordo de trabalho vai fazer com que você trabalhe das 9 às 6, e você sabe que esse é o horário que você sempre vai trabalhar. Ou se você mudar de emprego, mas assim, você entende que esse período, essa sua agenda tem essa parte reservada. Então já faz parte da sua rotina todos os cálculos que você faz serem baseados nesse fato. Ou seja, você não vai marcar o futebol com os amigos numa quarta às 3 da tarde, porque você sabe que você trabalha e seus amigos também. Então, muito provavelmente, quando eu te pergunto se você deixou de trabalhar algum dia, você vai fazer a conta. Eu faltei alguma vez? E o faltar alguma vez significa, será que aconteceu alguma coisa nesse período que fugiu muito fora do padrão? E a sua resposta vai ser provavelmente não. Se você faltou por conta de alguma doença e tudo mais, você também vai lembrar. Por quê? Porque salta algo, porque é um padrão tão grande, um hábito tão forte na sua rotina, que você sabe quando ele foge. Mas agora se eu te perguntar, se nesse mesmo período de 6 meses, você leu a Bíblia todos os dias? Existem alguns tipos de respostas. Existe o crente que ele vai responder que não, porque realmente já nem tem esse hábito, então já é um outro lado da moeda. Mas aquele que faz, talvez se ele tenha uma dúvida, porque talvez ainda não seja um hábito, ou porque talvez falta uma precisãozinha de memória em alguma das partes. Mas se eu faço uma outra pergunta mais simples, você escovou o dente hoje? Se você tem o hábito, a sua resposta mais de bate-pronto vai ser sim. Se você não possui o hábito, ou você vai ficar em dúvida, ou você vai dizer não. Entende a lógica? Traduzindo isso então para a 13ª lição, que é sobre a eternidade, e ela vai nessa lógica. Porque onde está Deus de prioridade na nossa vida, envolve essa mesma lógica que eu acabei de destrinchar. Porque a eternidade é realmente a recompensa final. Ou seja, o impulsionamento dos seus desejos. No final das contas, vamos colocar assim como o dinheiro também o faria. Então por isso você também coloca, em teoria, a prioridade alta para a eternidade. Mas a pergunta é, quão alta ela é? E a partir dessa pergunta você começa a entender quão Deus está dentro da sua vida ou não. Por exemplo, comparado ao próprio trabalho.
Porque se você coloca o trabalho acima, talvez, quando o chefe te pedir alguma coisa que esteja no limiar do sábado, você fala, talvez. Ou quando o Brasil jogou no sábado passado, sexta à noite, você ficou mais olhando no celular que qualquer coisa, o que é prioridade? Você entende a lógica? Hoje o Uruguai também joga, tá? Então hoje os uruguaios também devem estar passando pela mesma situação que nós passamos no último sábado. E é interessante esse ponto que a gente começa a entender prioridades a partir do que realmente a gente faz. Porque muita coisa a gente entende pela cognição e beleza. Mas a gente traduz na prática os problemas do dia a dia, como a gente resolve eles, diz muito. Então fique pensando um pouco nessa questão de prioridade. Será que as suas outras decisões gravitam em torno de Deus e da eternidade? Ou não? Como assim? Como você trabalha, onde você trabalha, o que você faz da vida, como você investe, como é que você cuida da sua saúde, aquilo que você come. Se as decisões são baseadas realmente no que Deus te pede na eternidade, a primeira coisa que você faz ao ver os problemas é perguntar como é que deveria ser a partir da lógica divina. Se você não faz isso, muito provavelmente você está tomando decisões sozinhas, toma-se a decisão, depois consulta a Deus. E aí, Senhor, vou fazer isso, beleza? E existe uma bela diferença, porque aí você começa a torcer para que Deus concorde com você. Então é um ponto a você refletir sobre prioridades. E eu queria falar de um outro tema que é realmente a eternidade em si. Você para frequentemente para falar de eternidade? Essa semana eu vou contar aqui um pouco um caos, vamos dizer assim, que eu achei interessante. No meu time, um membro do meu time ele é venezuelano, né? E ontem eu tinha uma reunião com ele e ele se atrasou para ela, né? E aí quando ele chegou alguns minutos depois, ele me falou assim, desculpa aí pelo atraso, tava ligando pro meu filho. E eu falei, não, até aí tudo bem, tipo, nenhum problema. Mas ele falou, não, porque você sabe o que tá acontecendo lá, né? E naquele momento eu não sabia. Eu falei, não, mas o que tá acontecendo lá? Ah, você não ouviu falar do terremoto? E eu sinceramente nem sabia do terremoto. Fiquei surpreso. Perguntei se o filho estava bem, o filho dele estava bem. Mas olha que situação que assim, a vida às vezes nos põe aqui na Terra. Às vezes você tem que, por algumas circunstâncias da vida, estar longe dos seus amados. Acontece uma catástrofe do outro lado, você não tem poder nenhum. Torce para as coisas estarem bem. Ele ficou um dia praticamente sem comunicar com o filho. Por conta que lá acabou a energia e tudo mais, né? Um abasmo que... Sei lá, o abalo sísmico. Isso. E aí tem tudo isso, né? Você já pensou que no céu a gente não tem nada disso de problema? Você não vai ter por conta de talvez alguma desavença, algum problema, porque um país é melhor que outro, que você tem que sair de onde você está. Não, lá o céu é tudo maravilhoso. Lá você vai poder ficar perto dos seus queridos, até daqueles que já descansam no Senhor. Você já pensou quão maravilhoso lá é realmente? Porque às vezes a gente entra num automático da nossa vida aqui, que a vida tá boa. Às vezes você tá numa boa cidade, numa boa sociedade, você tem seu dinheiro, dá pra você fazer realmente os seus desejos aqui na Terra. Talvez nem todos, mas dentro daquilo que você já se contentou em querer fazer, você já tá feliz? Já pensou que o céu ele é muito mais que isso? Isso eu ainda estou falando da proposta mais fraca, que é a parte da eternidade, que é realmente a vida eterna, as ruas de ouro, estar perto dos seus amigos. Que já pensou que o melhor prêmio realmente é você estar ao lado de Jesus? Isso é um ponto para você pensar. A música do Arauto, ela não é à toa. O céu é Jesus, de onde ele estiver, o céu será ali. É porque, não sei se tivesse um questionário, uma prova do Enem com alternativas, em que ruas de ouro, vida eterna, estar perto dos parentes e Jesus, qual que fosse a melhor opção, não tem dúvida que a quarta é melhor. E por um motivo muito simples. Porque quem condiciona as outras três é ele. Imagina estar com quem vai te dar o resto. Só que não vai simplesmente te dar. Ele estará lá para curtir com você. Então, somando as duas partes dessa conversa, qual que é a sua prioridade? Se a sua prioridade de fato é o céu e Deus, e aí você vai entender que a recompensa também compensa, porque estará com Deus, com Cristo. Espero que isso tenha te ajudado um pouco nesse trimestre. Refletir um pouco. Um ótimo sábado e um grande abraço.